Boa noite. Boa noite a todos. Na aula de hoje vamos estar falando sobre acionamento de motores elétricos e entender um pouco mais algumas das suas características. Bem, o acionamento elétrico basicamente, é quando temos lá aparelhos de comando, de proteção, em que ligamos o motor. Acionamentos elétricos. Nessa aula, iremos definir o que é um sistema, seus elementos e vamos conhecer as formas de acionamentos de motores elétricos. No nosso caso aqui, o acionamento de motores trifásicos. Elementos de um sistema de acionamentos elétricos. Conforme sua definição no dicionário Michaelis, é considerado um sistema um conjunto de métodos, de princípios, elementos ou organismos interligados, no qual estabelecem uma forma organizada e lógica para se viabilizar os resultados. Acionamento de motores elétricos. Em acionamentos para motores elétricos, iremos compor um sistema com os elementos que são necessários para o correto funcionamento da partida e controle. Então, para acionamento de motores elétricos, o que precisamos ter? Precisamos ter em mente os conceitos da física, da mecânica para força, de massa, aceleração, atrito, etc. Os conceitos de física relacionados à eletricidade e magnetismo, para a corrente elétrica, fenômenos magnéticos e indução eletromagnética. Temos que ter também o conhecimento nos circuitos de corrente contínua e corrente alternada. Temos que ter noção de transmissão e distribuição de energia. E também ter um bom conhecimento sobre as máquinas elétricas. Há 4 cenários possíveis nos quais os acionamentos são aplicados e que diferem-se em relação ao grau necessário de controle e comando e com a tecnologia disponível. Podem ser sistemas com simples comando em malha aberta, sistemas com simples comando em malha fechada, sistemas com controle em malha aberta e sistemas com controle em malha fechada. Vamos estudar cada um desses controles aí e fazermos também uma reflexão sobre cada qual. Sistema de acionamento simples em malha aberta. Então temos aqui esse modelo, de sistema de acionamento simples em malha aberta. O que temos aí nesse sistema? Temos a fonte elétrica, que é a alimentação, aqui a rede de alimentação. Temos os dispositivos de proteção. Na região de acionamento temos o quê? Dispositivos de proteção, dispositivo de comando e sinalização e o motor. E claro, a carga. Então, nessa situação de acionamento, onde estão os dispositivos de proteção? Os fusíveis, o relé térmico de sobrecarga, Isso aí nesse circuito de força que é mostrado aí, Dispositivos de comando e sinalização. Aqui só está mostrando um diagrama de força, mas num diagrama de comando, a gente pode estar encontrando aí a parte do circuito relacionada ao circuito de comando, que também tem lá a parte de comando e sinalização, tá certo? E o motor, a máquina elétrica aqui, que vai acionar a carga.
Então, nesse sistema de acionamento simples em malha aberta, né, nós temos essas situações aí que são mostradas. Sistema de acionamento simples em malha aberta. Olha só que interessante, nós não temos nenhuma informação que venha do ambiente do processo. Olha só que interessante, né? Quando a gente aciona a carga, a gente não tem nenhuma informação. Isso aí tá. Essa citação de informação é mais para quando a gente relaciona ao CLP. Né? O CLP, né, através dos sensores, nós temos informações sobre a carga. Aqui nesse sistema de malha, de acionamento simples em malha aberta, nós não possuímos nenhuma informação da carga, né? Ah lá, não são usados sensores, não tenho o retorno da informação ao controlador, no caso de CLP, como eu bem acabei de falar. Ou seja, no caso de você querer encher uma caixa d'água, você liga o circuito do motor e espera a caixa d'água transbordar para ir desligá-la. Não existe nenhum controle. Exemplo, partida direta, partida estrela, triângulo. Né? Você não tem o quê? Nenhuma informação que venha do ambiente ou do processo. Nesse caso, o ambiente ou processo é a carga que esse motor está trabalhando, né? Tá certo? Então, conforme a gente já viu aqui, né? Essa aí é uma situação bastante importante. Sistemas de acionamento simples em malha aberta. Tá certo? Então, nesse sistema de acionamento simples em malha aberta, o que nós temos? Temos que a fonte de energia, né, é a rede de alimentação. Vamos fazer uma descrição mais detalhada. Então, a fonte de energia é o bloco responsável por alimentar todo o circuito elétrico que compreende o acionamento e o motor. Então, já foi falado, mas é bom dar uma frisada aqui. Então, a fonte de energia é a nossa rede de alimentação. São os 3 fios trifásicos. Aí o neutro e o proteção equipotencial. Então, ali nós temos a alimentação, né? A rede de alimentação para esse motor aí. O acionamento. O acionamento são os contadores e botoeiras, né? Então, o acionamento é o bloco que fará a interconexão entre o operador e a ação sobre a carga, composto dos dispositivos de proteção, que são fusíveis, disjuntores, etc., seguido pelos dispositivos de comando e sinalização, botões, chaves seletoras, sinaleiros, contador, relés, etc. E os motores elétricos. Nos posteriores tipos e formas de acionamento, teremos os controles. Aqui não, aqui a gente não tem nenhum controle. A gente liga a máquina e aí a gente faz uma observação, né, do resultado dela, mas a gente não tem algum dispositivo, né, algum sensor que vá nos avisar do que realmente está ocorrendo aí, tá? Sistema de acionamento simples em área aberta. E a carga? O que é a carga? A carga é o que o motor vai trabalhar aí, né? A carga é o bloco que simboliza toda e qualquer massa que demanda uma potência para funcionamento, conversão elétrica e mecânica, por exemplo, calor, que é o caso que gera né, que é causado pela resistência, trabalho mecânico, motores ou iluminação, que são as lâmpadas. Para tanto, as cargas de ação motriz acoplada aos motores elétricos, por meio de um sistema de transmissão de potência, serão nosso objeto de estudo. Em resumo, né, esse sistema de acionamento simples em malha aberta, né, são acionamentos sem sinal de medição ou monitoramento da saída. Agora vamos aqui para mais um tipo de acionamento.
Esse acionamento é chamado de sistema de acionamento simples em malha fechada. Bom, então a gente tem aqui, a gente pode ver que aqui existe uma malha fechada, né? A malha simples nós não tínhamos essa parte aqui, né? Então a gente só tinha essa linha aqui, que era a malha simples. Aqui nós temos o sistema de acionamento em malha fechada. Então aqui a carga ela é monitorada por dispositivos de, claro, né, monitoramento, que esse resultado é levado para quê? Para os sistemas de comando e sinalização, tá certo? Nesse sistema de acionamento simples em malha fechada, o que temos? Quando tivermos a necessidade de medir alguma grandeza de saída, ao qual pode ser temperatura, velocidade, vazão, etc., ou até mesmo fazermos o monitoramento, né, do estado de cargas, utilizaremos os circuitos de malha fechada, tá certo? Então aqui a gente pode monitorar o estado da carga, né? Com o acionamento em malha fechada, os dispositivos de monitoramento têm o papel de fornecer dados de estado em que a carga se encontra. Então, podem utilizar comandos e sinalizações. É bastante interessante, né, que aqui a gente consegue, né, já com o monitoramento, né, saber saber, né, fornecer dados do estado que a carga se encontra, né? E então podem utilizar comandos e sinalizações. Aí, então a gente já sabe o que ocorre com a carga aí, né? E o circuito ele se adequa a essa informação desses sensores. Então, no sistema de acionamento simples em malha fechada, os dispositivos de monitoramento podem, por exemplo, ser sensores instalados no decorrer do processo, quando ocorrer movimentação da carga, né, ou outro processo qualquer, né, conforme a gente já viu ali, são outras variáveis, não é só o movimento da carga, né? Então, esses sensores farão a leitura e atualização do estado dos dispositivos de comando e sinalização. Quando temos a necessidade de medir alguma grandeza de saída, como é o caso da temperatura, velocidade, vazão, etc., ou mesmo monitorar o estado da carga, tá certo? O exemplo, né, que a gente pode estar tomando aí, já que a gente está falando na bomba de recalque, né, encher uma caixa d'água, né, que é, a gente pode tomar. E a gente pode tomar aqui como dois exemplos, né? Exemplos, se tivermos um motor de recalque, né, temos aqui o poço, temos essa bomba, né, que joga água do poço para a caixa, né? Que interliga um poço a uma caixa de água, tanto no poço quanto na caixa de água existem sensores de níveis, né? Tá certo? E existe também nas bombas de recalque, quando você tem uma caixa d'água num nível e uma caixa d'água no outro nível, né? Então existem sensores aqui e aqui, né? Aqui você não pode tirar toda a água, senão você vai queimar o motor também, né? Então aqui é um exemplo, né, que a gente pode estar tomando. E tem outro exemplo do portão de garagem, né, onde nós temos aqui as chaves fim de curso, né? Temos também, né, também pode ser a chave de fim de curso, que controla o portão de uma garagem. Então, no momento que o portão chega nesse ponto que está a chave fim de curso, o motor para, né? Aí o comando inverte todo o movimento do sentido do portão que estava vindo nesse sentido. Aqui o comando atua, né, para o portão e muda o circuito, para que fazer com que esse motor fique se movimentando. Então a gente já tem aí, né, a gente sabe o estado da carga, que nesse caso a carga é o portão. Sistema de acionamento com controle em malha aberta, com controle, né? Então a gente vai ter, como na malha, no circuito anterior, né? A gente tem a fonte, o sistema de acionamento e a carga. Então a gente tinha na malha simples esse e esse.
Agora, né, a gente não tem mais a malha simples, tem um sistema com controle em malha aberta. Então, tem um controle aqui, que são os dispositivos de comando e sinalização. E aqui os dispositivos de controle, né? Como que a gente vai trabalhar isso daí para ficar o mais claro possível, né? Os dispositivos de controle são equipamentos que atuam com a finalidade de melhora da performance do sistema, realizando o controle das variáveis do motor e visando efetuar o mesmo de forma a cumprir uma determinada função. Por exemplo, girar uma dada velocidade, levar uma carga até uma determinada posição. Então aqui a gente pode ter parâmetros comparativos, os parâmetros comparativos para que isso seja efetuado. Olha lá, um sistema de acionamento com controle em malha aberta, o que temos aí? Temos o controlador, né? Os atuadores do ambiente. A gente não recebe mais informação do ambiente, como era o caso da malha fechada. Olha só que interessante. Esse sistema aqui de controle em malha aberta, a gente não recebe informações do ambiente, mas temos só o controlador aqui. Então, como que vamos saber como fazer a coisa certa lá no ambiente? Então, conforme iremos ver, né? Olha só, este é um sistema em que não temos a resposta de como está a vazão no caso de uma caixa d'água. Aqui pode ser colocado um temporizador para o caso de uma caixa d'água, após ensaios anteriores. Ou pode-se utilizar padrões de comparação com outras variáveis. Contudo, não temos resultados oriundos de sensores. Então, para que você controle o fluxo aí, para encher uma caixa d'água quando ela está vazia, você pode colocar um tempo lá para que essa caixa d'água funcione, né? E você possa enchê-la, né? Mas o interessante é que a gente não tinha controle. E aqui o quarto e último tipo, né? De sistemas de acionamento com controles de malha fechada, né? Aqui a gente tem um sistema de acionamento, né? Com controle de malha fechada. Então é um sistema mais elaborado do que os anteriores, né? Depois a gente tem força elétrica, sistemas de acionamento, né? Onde a gente tem dispositivo de proteção, juntor, relé térmico, fusível. Temos os dispositivos de controle, né? E os dispositivos de comando e sinalização, aqui interligados. Então, como no caso anterior, né? A gente tem dispositivos que controlam, que fazem o controle. Contudo, olha só como melhorou. A gente tem o dispositivo de monitoramento, dispositivo de comando e sinalização com monitoramento. Então, esse quarto tipo, né, é o melhor, porque você sabe o que está chegando na carga, né, o que está ocorrendo com a carga e as decisões que você vai estar tomando. Olha lá. Então, o controlador é o cérebro, né? Então, a gente está falando de controlador, o controlador é CLP, né? Esse LP, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter as entradas, as saídas, os inputs, os outputs aqui, né? Os atuadores, né? A ação, o ambiente. Então, a gente, para o controlador do CLP, que é o cérebro do sistema, ele precisa atuar no ambiente. No nosso caso, a caixa d'água. Mas para que ele atue no ambiente, o que a gente precisa para que esse controlador tenha melhor saída, melhor resposta? Nós precisamos de sensores. Os sensores são os nossos olhos dentro do ambiente. Esses nossos olhos fornecerão as entradas do controlador. O controlador vai tomar uma decisão, né? Existe um programa aí, já que esse sistema a gente só pode estar falando de CLP, né? Daí nossas saídas ou outputs, existem os atuadores, que no nosso caso para a caixa d'água, né, que são as boias, os níveis, né, e o motor que joga essa água de baixo para cima.
Então os atuadores causam uma ação dentro do ambiente. Então nós temos essa situação aí. Sistemas de acionamento com controle em malha fechada. Este é o caso típico de controle de um sistema feito com controles lógicos programados, CLPs, microcontroladores ou hardwares dedicados. No caso de uma bomba de recalque, aqui a vazão de uma caixa d'água é controlada, bem como a velocidade do motor, como outros parâmetros também podem ser controlados.